José Antônio Neves César, conhecido na ADEP e na Defensoria Pública como Zé Antônio. A ADEP foi minha filha, que eu tive a honra e o privilégio de criar. Nós éramos advogados do Estado e fomos lotados no Departamento Jurídico do Estado para fazer o serviço de assistência judiciária. Era uma coisa maravilhosa e horrível. Nós trabalhávamos num porão com 2 máquinas de escrever, restos da Secretaria da Fazenda, da qual a que eu trabalhava, o 0 também era a letra O. E a minha colega de lado, a Corizande, a cadeira dela era amarrada o pé com barbante. Eu, como sempre, era muito realizador, realizei trocar o barbante de esparadrapo, melhorou muito o nosso trabalho lá. De lá, nós verificamos que o carente, como é até hoje, infelizmente, não é atendido. Ele é enrolado, não é atendido ele não é. E eu tinha o hábito de, inclusive, ajudá-los. Eu tinha muitos carros, tinha mania de carrões antigamente, e eu levava os oficiais de justiça para fazer estimações nas favelas, que todo mundo tinha medo de ir. E eu achei que teríamos que melhorar um pouco a qualidade do nosso serviço de assistência judiciária. Eu fui ao Rio de Janeiro para conhecer o serviço de assistência judiciária de lá, que era dirigido por 2 baluartes de assistência judiciária no Brasil, José Fontinelli e Humberto Penha de Moraes. E lá era tudo organizado, bem feito, e tinha os setores, todos eles, nominados pelas atividades. Por exemplo, a parte civil era família, não sei o quê, dividido. No crime, era crime e tal. E lá no fundo da divisão do crime tinha um setor que chamava Defensoria. Era o setor que atendia exclusivamente ao júri, porque a atuação não podia ter outra linha a não ser a defesa, o serviço de defesa. E eu voltei de lá encantado com a organização deles, furtei a palavra defensoria, que não era usada em, pelo menos de conhecimento nosso na época, qualquer outra atividade. Então vim com essa ideia de defensoria na cabeça. E aqui chegando fizemos um ofício ao secretário de Justiça, que sempre nos apoiou, apesar das dificuldades que nós tínhamos, como temos até hoje, quando se trata de defender interesses de pessoas que têm necessidades, e solicitando a ele a criação de um órgão mais ajeitado, mais competente, com mais gente, em melhores situações. E ele, de imediato, nomeou uma comissão da qual eu fui o presidente para fazer os trâmites legais para a criação da Defensoria Pública. Essa foi criada por um decreto 24.4752, eu não me recordo datas, que estabeleceu um concurso interno para defensor público, que foram aprovados só advogados que eram funcionários públicos. Eu fui um dos candidatos ao concurso, fui aprovado. Não foi grandes coisas a minha aprovação, não. Mas eu fui aprovado e continuamos com o trabalho. Criamos uma porção de coisas e fomos expandindo pelo interior. E assim foi criada a Defensoria Pública. Eu tive o privilégio, pelos meus trabalhos, de receber a carteira número 2. 10 anos depois eu recebi nova carteira também no número 2. 7 anos depois eu recebi a carteira, aí já passaram para 190. E a última carteira, antes dessa que eu tenho agora de aposentado, na gestão de um colega nosso, eu recebi a de número 171. A Defensoria funcionou desde o primeiro dia que a Defensoria Pública funcionou como Defensoria Pública. Eu fui praticamente o procurador-chefe. Eu não tinha o título porque o cargo era político.
E os procuradores-chefes chegavam, eu era o assistente deles. Eles não podiam, eram advogados, bacharéis políticos, e não tinha salário. Então eles não podiam receber, porque se recebesse, estavam impedidos de trabalhar como advogados. Então o órgão era, eu dirigi o órgão. Assim foi com os 5 primeiros defensores públicos nomeados. Eu era o assessor dos procuradores, até o penúltimo foi o doutor Zupo, aliás, um criminalista famoso, um cidadão maravilhoso. Aproveito a oportunidade para, sei que tem um filho dele que também é advogado, para homenagear. Você pode ter certeza, meu jovem, que seu pai foi um homem maravilhoso. E assim foi a Defensoria Pública até quando eu me aposentei, nos anos 2000, parece. De lá para cá, era propósito meu nunca mais voltar em Defensoria Pública. Mas ela, no começo, tinha suas pernas quebradas, sofridas. Ninguém ligava. O salário era ínfimo. Ninguém queria ser defensor público. Então, eu tive a ideia de fundar uma associação. Essa associação foi denominada da ADEP. Eu idealizei e fundei, e a ata dela deve estar aí nos históricos da entidade, cujo objetivo principal era valorizar o defensor público que estava trabalhando. E que o objetivo principal era igualdade salarial entre as categorias que representavam o tríduo jurídico de quem julga, quem denuncia, quem defende e quem julga. Deviam todos receber o mesmo salário. E eu pensava, se nós conseguíssemos essa oportunidade, nunca mais precisaríamos de trabalhar sob salário, porque os promotores e juízes teriam sempre muito privilégio e os privilégios que eles conseguissem seriam estendidos para nós. O meu amigo presidente, há pouco tempo, me contou que até hoje se luta por esse ideal, que parece que vai ser eterno. E assim nasceu a ADEP. Mas eu também nunca estava quieto. Aí teve a MEDEP, teve não sei o quê, e eu era presidente de muitas delas, vice-presidente de outras. Não guardo muito essas coisas, não. Que como defensor público, eu atuei em 726 casos. Eu tenho a relação nominal de cada carente, quantos foram resolvidos, quantos foram paralisados, quantos foram deixados. E no dia imediato em que eu me transformei no órgão da administração, eu transferi os casos ainda pendentes para outro colega e nunca mais. Mas eu tenho esses dados todos comigo. Então, o resumo é mais ou menos esse. O sonho de defensoria, criado, capenga. Não tinha político, não tinha nada. O político da época só queria criar o órgão no interior, porque ele dizia que ele que criou o órgão. Mas ele não tinha força política para levar ninguém para lá. Porque nenhum que estava aqui em Belo Horizonte ia querer morar lá no fim do mundo. E não tinha condição de fazer concurso, porque não havia verba, não havia lei específica. Mas a gente conseguia as leis malucas. Eu consegui uma lei, por exemplo, chamava 7.900, que dava ao defensor público porte de arma. E eu criei 2 carteiras. Eu tinha mania dessas coisas, diploma, fazer carteira, fazer... E eu consegui, fiz duas carteiras, uma vermelha e uma verde. A vermelha era para os defensores públicos que saíram da polícia, porque muitos bacharéis que estavam na polícia vieram para a defensoria. E naquele tempo usava muito, né, a carteira, e eles na defensoria não sentiam falta. Então eu criei a carteira para isso, específica para eles. E então ela foi criada para isso, para apoiar uma defensoria pública capenga e proporcionar aos defensores públicos uma melhor situação. Simples, rápida,
razoável e possível, que era igualar as partes que mexem em juízo, que é o acusador, o defensor e o julgador. Todo mundo ganhando igual, está todo mundo feliz. E não precisavam ter chegado nesse ponto, estão ganhando até bem, né? Diga-se de passagem, com tanta luta, com tantas dificuldades. É outra coisa, esse dia em específico, ele teve que existir, mas ele não existiu assim como o fato principal, porque a ideia já existia. A ideia estava formada, eu estava pré-estabelecido e fazia uma coisa que desse força à defensoria para poder conseguir andar. A finalidade dela, a princípio, era essa. A valorização daqueles pobres 117 aprovados em concurso, ganhando salários mínimos, enquanto as outras classes que faziam a mesma coisa de forma diferente, ou acusando ou julgando, não proporcionava a nós que defendíamos o mesmo salário. Então, o dia em específico não tem. Agora, existem pessoas que se uniram à ideia. Então, minha cabeça não é boa. Maria Carmen Becattini foi uma, Simval foi outro, Leone Caetano Pinto foi outro, Marlene Neri. Enfim, havia gente muito boa, viu? Agora, tinha ônus. Esse é o grande problema. A ideia todo mundo apoia. Mas quando não há recompensa, você trabalhar só por ideal, a coisa fica difícil. Eu tive de ser presidente durante 2 anos, porque eu bancava tudo com o meu dinheiro. Não era que eu tinha dinheiro, não, mas é que o que era preciso fazer as coisas, eu pagava. E ninguém queria assumir responsabilidade de uma entidade que já começou com certo prestígio. Lê esse meu jornalzinho, o primeiro número dele aí. Nós tínhamos contato com boas pessoas, o secretário nos apoiava, alguns juristas nos recebiam. Nós nascemos com um pouquinho de prestígio dentro da justiça, no motivo judiciário, né? Mas por fora nós não tínhamos. Tinha que conversar com o deputado, conversar com o juiz, isso eu nunca fui ligado a político nenhum. Então, foi muito difícil. Mas teve muita gente boa que ajudou e que participou. Eu sempre fui super organizado e criativo nesse negócio. Tinha ata de tudo, eu fazia questão absoluta de convocação e de ata de tudo. Eu tinha uma certa facilidade dessas coisas, porque a imprensa oficial era um órgão assim, muito de trabalho com simplicidade. Você não precisava de ficar pedindo ordens do secretário, nem de nada, não. Você fazia um modelo de uma coisa, mandava para a imprensa oficial, e eles na mesma hora faziam. Até há pouco tempo, não sei se eu levei para o sítio ou dei para alguém, eu tinha 1 ou 2 volumes de um livro dessa grossura assim, para fazer atas, aqueles livros próprios de atas. Então, na minha gestão foram feitas atas de todas as reuniões. Onde é que nós reunimos? Na defensoria mesmo, na sala qualquer. Porque tinha serviço demais e pouco salário. E naquele tempo, a condição do defensor público, durante certo tempo, todo mundo advogava. Depois é que veio a lei que estabeleceu a coisa de direito, nós paramos de advogar. Quer dizer, eu tinha 2 minas de ouro. Eu era advogado de 2 companhias de seguro, contratada por elas, e eu tinha um escritório na rua Espírito Santo, pertinho do fórum, que era uma verdadeira sociedade de advogados. Todo mundo usava as máquinas, porque era só atravessar a rua Augusto Lima e ir para o fórum. E dava muito dinheiro, ganhava muito dinheiro com seguro. Naquele tempo, seguro é como até há pouco era, igual justiça, bula de remédio, receita médica, laboratório, tudo médico, tudo isso está englobado como a mesma coisa. Promete, mas que não resolve nada. Assim, a bula do remédio diz lá assim, para isso assim. E tem 50 coisas que não pode que...
Na medicina é a mesma coisa. O contrato de seguro antigamente era assim também, eu ganhava dinheiro porque eu sei que era obrigado a fazer acordo, senão ele não recebia nada. Então ele fazia acordo e eu ganhava dinheiro. E eu tinha outro, do mesmo andar, outra sala imediata, de direito civil e de família. Também assim, tem muita gente boa de advocacia aí que foi estagiário meu, vivia assim também. Porque saía do fórum do aniversário de fazer uma fala, ia lá, porque hoje em dia tem tudo, né? Mas naquele tempo era tudo na fase, ou escrever nos próprios autos, ou fazer uma petiçãozinha, entregar para o escrivão, te dar o recibo, você juntar nos autos na sua vista, era mais difícil. Então eu perdi, porque no dia seguinte à lei, eu fechei os 2 escritórios. Agora tem muito colega que continua a vida toda. Na Defensoria Pública nós enfrentamos assim uns 2 ou 3 politiqueiros que tentaram ser juiz, tentaram ser promotor, não conseguiram, entraram para a Defensoria Pública e queriam fazer política lá, Guimarães Ferreira de Mello, Bruno Lombardi. Também nunca tiveram vez, porque enquanto eu estava na Defensoria, eu fui presidente da comissão de promoção, desde que ela existiu até o dia que eu aposentei. Não teve outro presidente. E esses vagabundos não tinham vez. Eu ainda brigava para não ter promoção por antiguidade. Tinha um colega nosso, Firpe, já tinha 50 anos de serviço público, não aposentava de jeito nenhum. Aí eu falei, não, aposentadoria é mérito, promoção é mérito. Quem não tem mérito não tem nada de ver, de idade. O tempo de passado é que eu sempre deixou o tempo passar sem ter méritos para ser promovido. Mas não conseguia, não. Até hoje continua tendo, né? Eu acho que foi uma grande conquista. E às vezes eu fico até frustrado porque aconteceu exatamente no período. A minha carteira eu aposentei como procurador-chefe. A minha carteira está aí nessa pastinha. Até dezembro de 79 ela tinha validade e eu era procurador-chefe. A mudança ocorreu em 2000, né? Criação da Defensoria. Aquela mudança, 2002, por aí, né? Foi uma coisa maravilhosa. Aquilo tudo que nós fizemos durante aquele tempo todo foi luta de unha, briga de rinque. Depois não, depois veio lei, veio estrutura, veio dinheiro, veio qualificação. Hoje em dia a Defensoria Pública, eu olho e fico bobo de ver. Jamais na minha vida eu podia imaginar que a Defensoria Pública pudesse ter essa estrutura que tem hoje. Tudo dividido, tem sessão disso, sessão daquilo, tudo funcionando, não sei se é bem ou mal, mas existe. A Defensoria Pública hoje, quer dizer, infelizmente eu sou muito crítico, não podia deixar de fazer crítica também. Está ficando igual Ordem dos Advogados e Defensoria Pública Federal. Pitaco. Em tudo que aparece dá pitaco, mas não faz nada. Não, acontece um fato, na mesma hora aparece alguém falando em nome de defensoria. Certamente não é o credenciado, porque o credenciado deve ser Relações Públicas, ou mais ou menos isso, não? Carregar de falar em nome do órgão. Um defensor qualquer, pode ser da estadual, da federal, não sei. Não, nós vamos tomar providência, vai ter uma comissão não sei o quê, fica só por isso mesmo. É o chamado pitaco, para não resolver nada. Mas sempre aparece. Isso aí é um mal. Com essa estrutura que nós vemos hoje que a associação tem, não tem menor justificativa qualquer colega que não seja associado. Não pense ele que os parcos centavos que ele vai dar à associação para ela se manter vão proporcionar a ele conseguir coisas que ele almeja, um dia vai precisar. E ele está de fora do que é muito importante. O espírito de classe tem de prevalecer. A Defensoria, mais do que tudo, quem presta serviço para aqueles que não podem, tem a obrigação, pelo menos de 1% da sua inteligência pública, de participar do grupo um todo. Tem que ser. Não se iluda, tem que ser sócio de sua associação, goste do seu presidente, não goste. Não são as pessoas que são importantes. Os importantes são
às atividades da entidade. Não se iludam, sejam sócios, porque é muito pouco, 70%. Qualquer associação gostaria de estar vangloriando do seu êxito. Mas para nós, defensores públicos, olha quem está falando, um que não é sócio, hein? Desgostoso da vida, deixou de ser sócio. Mas não pode ficar de fora. Porque eu perdi tudo. Tudo que eu sonhei, que a Defensoria Pública, a Associação dos Defensores Públicos era minha filha, eu abandonei. Hoje eu estou falando sobre o passado, que passado repete. Vamos associar, vamos unir todo mundo, porque todos juntos têm muito mais força. Nós jamais vamos conseguir ter o mesmo status de juiz e promotor se nós não estiverem 100% unidos.